Oh, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Louvamos a Ti pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Graças nós te damos, Pai, pela Tua presença. Rosana, seja bem-vindo. Deus abençoe tua vida, viu? Aleluias. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Eu disse para vocês ontem que se Deus tocasse no meu coração hoje de manhã, nós íamos meditar um pouco na palavra. A paz. Deus abençoe, tá? Glória a Jesus. Deus pôs no meu coração hoje falar sobre um assunto que é muito importante para nós como igreja. E já falei isso na igreja, mas eu quero meditar hoje, nessa manhã, sobre a volta de Jesus. Chegou o tempo da gente meditar na palavra do Senhor nesse sentido. As coisas andam bem difíceis, as coisas andam bem complicadas nesses dias, e nós como igreja precisamos apoiar a nossa fé cada vez mais na palavra, fundamentar a nossa fé cada vez mais na palavra. E eu quero falar sobre a volta de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. E se você puder, chame mais pessoas aí. Eu não deu tempo para avisar, eu ia avisar antes, mas não deu tempo. Para que nós possamos realmente estar prontos. Amém? Feche os olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Jesus, Te louvamos, Te bendizemos nesse dia. Cremos que o Senhor, meu Pai, é o Deus de poder, é o Deus de graça, é o Deus tremendo, é o Deus que cuida de nós, é o Deus maravilhoso. Nos rendemos diante do Senhor e pedimos que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale conosco, que o Senhor opere em nossas vidas. Ó Deus, porque somente a Tua palavra, ó Deus querido, pode mudar a nossa vida e pode fazer com que nós nos encaixemos dentro do Teu propósito. A cada dia, meu Pai, o Senhor tem nas Tuas mãos o poder para mudar as nossas vidas. E nós nos rendemos, nos prostramos diante do Senhor. Pois eu creio, meu Pai, na manifestação da Sua graça, na manifestação do Seu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco poderosamente. Ó Deus, exalta o Teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nessa manhã de domingo, deixa eu ver que dia que é aqui, hoje dia 19 de julho, nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Assunto que eu acredito ser assim muito importante nesses dias. E para começar, eu quero ler com vocês a passagem da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 14, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. A Fatinha, Deus abençoe, Fatinha, seja bem-vindo, viu? A nossa salvação está agora mais perto do que de nós, de que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Romanos 13, 11 a 14. Amém? Nessa passagem de Romanos, fala sobre que nós precisamos nos vestir da arma da luz, porque a noite já é passada. A Bíblia diz que aqueles que habitavam nas trevas, na sombra da noite, teve a manifestação e a revelação da luz, né? Isaías fala isso. Então nós sabemos que essa manifestação da luz é Jesus. Jesus veio para nós e as nossas noites se transformaram em dia.
nós começamos a viver a vida espiritual autêntica, perfeita, tá? E a Bíblia diz que nós devemos, então, a cada dia, estar muito atento, porque até mesmo a vida do justo, né? A palavra do Senhor diz que é como se fosse a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Então nós estamos sendo trabalhados por Deus dentro de um processo que nós passamos, ou deveríamos, né, cada dia, brilhar mais, porque o sol da justiça, ele vai brilhando cada vez mais em nossa vida. Então, dia e noite aqui na Bíblia são linguagens que determinam sobre ver ou não ver as realidades espirituais. Tá? Se viver de dia é você ver a manifestação de Deus. Viver no dia é você ser luz nas trevas. Viver no dia é você viver a palavra intensamente. Isso é viver no dia. E Paulo fala que o dia já chegou. O dia já chegou. O salmista diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria que vem pela manhã é saber que você está em Cristo. Cristo é o dia perfeito. Cristo é a luz da aurora. Então nós precisamos entender isso. Na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, à medida em que nós nos acheguemos a Ele, a palavra de Deus ela começa a ser verdade absoluta dentro de nós. Hoje em dia há uma discussão muito grande sobre verdade. O que é verdade e o que é mentira. As pessoas não sabem discernir a mentira da verdade. E é por isso que hoje, cada dia mais está confuso a relação ou o relacionamento da humanidade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais discernir o que é verdade e o que é mentira. E perguntaram uma vez para Jesus, o que é a verdade? Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então Jesus é a verdade. Quando nós nos aproximamos dele, ao nosso dia, ele se torna perfeito. A nossa luz brilha tremendamente. Então dia e noite aqui são linguagens que determinam sobre ver ou não ver as realidades espirituais. À medida em que você amplia a sua fé em Cristo, você consegue ver a Deus. O próprio Jesus disse para Tomé, porque Tomé disse, mostra-nos a Deus e basta. Ele disse, Tomé, não sabes que Deus está em mim e eu estou em Deus? As obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas é Deus que está em mim e faz as suas obras. Na medida em que você vê a Cristo, você vê a Deus. Brilha, a luz, ela reluz aqui na tua vida e você consegue enxergar o plano espiritual, o desejo de servir a Deus, o desejo de andar em perfeição. Quando a pessoa ela está nas trevas, ela vive de qualquer maneira, ela vive de qualquer forma, porque ela pensa que ninguém está vendo. Tá? Por isso que os homens que vivem na noite, eles fazem coisas horrendas, coisas horríveis. E a Bíblia diz que as coisas das trevas, elas são feitas em oculto. Aos olhos humanos, são ocultos. Você pode ver que quando alguém vai matar alguém, eles escolhem fazer isso à noite. Quando alguém vai roubar alguém, eles escolhem à noite. Porque a noite é símbolo de ocultar as coisas, de esconder as coisas. Mas aqueles que são de dia, eles vivem refletindo a palavra de Deus. Eles vivem revelando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitos que estão nas trevas, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Muitas pessoas às vezes não querem que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Por isso que elas fazem as coisas nas trevas, na luz. Seja bem-vindo, Leonardo. Deus abençoe tua vida. E esse é o grande desafio para mim e para você, porque nós somos do dia, nós nascemos para brilhar, nós nascemos para viver as verdades de Deus, nós nascemos para refletir a glória de Deus. Então, dia e noite aqui são linguagens que determinam sobre ver ou não ver as realidades espirituais. Por isso que Paulo chama a atenção e diz assim, olha, já é hora de despertarmos do sono, já é hora de acordar, porque a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite já é passada e o dia é chegado. Rejeitemos então, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da arma da luz. Rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da arma da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas ou inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Romanos 13, 11 a 14. Então, o grande desafio para mim e para você hoje é despertar, é acordar, é deixar de viver uma vida totalmente
contrária aos princípios da palavra e voltar para Jesus e se dobrar diante dele, deixar a bebedeira, deixar a glutonaria, deixar a inveja, deixar a prostituição, o pecado. É esse o convite que Paulo faz aqui. Ele diz, olha, os que estão na noite fazem isso. Os que estão dormindo espiritualmente fazem isso. Mas os que estão acordados estão se aproximando de Deus. O salmista diz, para mim bom é aproximar-me de Deus. Então nós fomos chamados para nos aproximarmos de Deus. Amém, Jesus? Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que precisamos discernir o tempo ou conhecer o tempo. Discernir o tempo ou conhecer o tempo. Eu quero afirmar para vocês hoje que o tempo da volta de Jesus está chegando. Nós estamos muito próximos disso. E você não pode ficar vacilante. Você não pode ficar de maneira nenhuma desapercebido, porque Jesus está voltando. Amém? Outro ponto é que nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Existem pessoas que estão como se estivessem em coma induzido. Elas não se atêm, elas não se percebem do que está acontecendo. E elas vivem uma vida totalmente alheia à vontade de Deus. Então precisamos acordar, precisamos despertar do sono, como diz Paulo, tá? Para os romanos, precisamos despertar do sono. Tá? E uma outra coisa é que precisamos entender é que a salvação ela está mais próxima agora do que quando você aceitou Jesus, de quando você aceitou a fé. Tá? 2000 anos atrás, quando Jesus subiu, os homens ficaram olhando para o céu. Estou vindo com os meus avós em Pereira Barreto. Olha só que benção, Lucas. Ô Léo, Deus abençoe, viu? Tá a Fátima e o Célio aí, né? Deus abençoe, Fátima e Célio. Então, nós precisamos entender que há 2000 anos atrás, ou 2020 anos atrás, quando Jesus sobe ali, que ele é arrebatado, né? Os homens ficaram olhando para cima, e eles ficaram extasiados porque Jesus foi levado. E eles então começaram a contemplar e a pensar o seguinte, o próximo seremos nós. Então o anjo chega para eles e diz assim, varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que foi assunto no céu, da mesma forma como viste ir, dessa mesma forma vocês verão ele descer. Então os discípulos naquele momento achavam que também ia acontecer com eles. O arrebatamento era aguardado a partir daquele momento. E eles então começaram a trabalhar a volta de Jesus. Tá? E já passaram 2020 anos. E eu quero dizer para você que nós precisamos entender que nós estamos muito mais próximos hoje do que quando nós aceitamos a salvação. Tá? E você precisa acordar. Você tem que acordar. A Bíblia fala sobre as 10 virgens. Né? 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, nécias. A Bíblia diz que quando o Senhor chegou, as prudentes tinham azeite na sua botija e as outras 5 imprudentes não tinham. Então, nós precisamos acordar. Quando o noivo chegou e elas acordaram desesperadas, uma estava pronta e outra não. Então, nós precisamos acordar, tá? Estarmos prontos. Eu sei que quando você estuda sobre a volta de Jesus, o assunto escatológico ele é muito amplo. Existe muita coisa para se tratar dentro do termo escatologia. Existem muitos termos que são aplicados dentro da volta de Jesus, dos assuntos que falam sobre a volta de Jesus, que se a gente for explicar cada um, a cabeça da gente vira a gente fica meio desesperado de tanto assunto que tem. Porém, o mais importante de tudo na volta de Jesus é nós estarmos prontos, é nós estarmos preparados. E como que precisamos entender? Tem que entender que hoje está muito mais próximo. A volta de Jesus hoje está muito mais próxima do que quando você aceitou Jesus, do que quando você aceitou a fé. Isso é fato, tá? Então, fique apercebido, tá bom? Outra questão é, a noite já passou e o dia já chegou. Isso é um fato espiritual, tá? A noite já passou para aqueles que aceitaram a Jesus e o dia já chegou. Então devemos viver como obra do dia. Nós devemos vestirmos das armas da luz. Por quê? Porque nós não estamos mais em trevas. Nós agora estamos no dia. Nós estamos vivendo o dia perfeito. Amém, Jesus? Então por isso nós não podemos andar de qualquer forma.
Tem cristãos que acham que pode andar de qualquer forma. Não pode, o cristão não pode andar de qualquer forma. A Bíblia diz que nós devemos andar como honestos. Nós devemos andar sem contenda, sem inveja, sem glutonaria, sem o pecado da prostituição, da fornicação. O cristão não pode viver de qualquer maneira. Muitos acham que a lei flexibilizou isso, que porque nós estamos nos tempos modernos, nós podemos fazer o que os tempos modernos sugerem fazer. Não, Deus não mudou, a lei não mudou e nós devemos tomar cuidado com isso, amém? Devemos andar corretamente, devemos andar firmes na palavra de Deus, ok? Porque nós estamos de dia. Quem vive à noite faz as coisas escondidas, ele até esconde dos homens, eles escondem dos homens, mas não escondem de Deus. Mas quem vive de dia não tem como esconder nem dos homens. Quem anda de dia não tem como esconder nem dos homens. Então nós estamos vivendo do dia. A tua vida é uma vida que as pessoas geram uma certa expectativa nas pessoas, né? Elas ficam olhando para mim, para você, para ver que se nós vamos errar, se nós vamos falhar. Se nós não falharmos, elas vão falar que a gente falhou. Se a gente não errar, elas vão dizer que a gente errou. Não tenha dúvida, tá? As pessoas vão nos caluniar, as pessoas vão falar um monte de coisa contrária a nós. Agora imagine se a gente fizer. Se não fizermos, as pessoas vão falar. Imagine se fizer, tá? Então é muito sério isso. Temos que tomar muito cuidado e nós não devemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Outro ponto aqui é que nós devemos ser revestidos do Senhor Jesus. Quem vive de dia tem que ser revestido do Senhor Jesus. Né? Deus abençoe a tua vida, tá? Você precisa ser revestido do Senhor Jesus. E como é que você faz isso? Você faz isso buscando a Deus através de oração, através da palavra, através de você ir à igreja, através de você ir às reuniões de culto, de celebrações, de ensinamento. Automaticamente você vai estar buscando a Deus. Quando você vai para o jejum, quando você vai para o monte, quando você vai para qualquer finalidade que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? É importantíssimo nós nos revestirmos do Senhor Jesus. Um outro ponto, para vivermos durante o dia ou de dia, é deixar o pecado. O pecado, ele é muito atrativo para a carne humana, porém ele é destrutivo para o espírito. Então, todas as vezes que nós pecarmos, para a nossa alma vai ser uma delícia, mas para o nosso espírito vai ser uma tragédia. Então nós devemos deixar o pecado. O pecado é incompatível com a glória. O pecado é incompatível com a manifestação de Deus. O pecado é incompatível com a palavra de Deus. A palavra de Deus só fixa no coração daqueles que abriram mão do pecado, que deixaram o pecado. Quando a pessoa ela brinca com Deus e com o pecado, a palavra de Deus não fixa nela, porque ela não vive, ela não está vivendo de dia, está vivendo à noite, né? E os que são da noite e vivem nas trevas, mas aqueles que vivem de dia, vivem a palavra, vivem a luz do Evangelho. A Bíblia, o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então a palavra de Deus brilha, ela ilumina. Então quando nós vivemos durante o dia, há uma certa compatibilidade com o dia e a palavra. Porém, quando nós vivemos a treva, há uma compatibilidade entre o pecado e as trevas. Por isso que não tem como viver nesses dois ambientes ao mesmo tempo. Quando as trevas entram, a luz sai. Quando a luz entra, as trevas saem. Não dá para viver nos dois ambientes. Amém? A paz do Senhor, né? Deus abençoe a tua vida, viu? Então é muito importante nós deixarmos o pecado. Pecado é coisa que tem que ser deixado, tá? Fabrício, Deus abençoe a tua vida. Ah, Fabrício, o namorado da Júlia, né? Deus abençoe a tua vida, querido. Então é muito importante deixarmos o pecado, tá? Nós devemos deixar também as obras da carne com as suas concupiscências. As obras da carne, aquilo que é aprazível, aquilo que é gostoso de fazer. Não se engane, as obras da carne, elas são agradáveis à carne, tá? Mas elas são destruição para a obra do Espírito na nossa vida. Então, nós precisamos deixar. Quando a Bíblia fala deixar, Deus não vai arrancar de você, a menos que você peça ajuda para Ele arrancar. A menos que você não queira. Nice, minha prima, é isso? Nice Miranda, minha prima lá de Pereira, Deus abençoe tua vida, Nice. Então você precisa abrir mão das obras da carne. Você tem que chegar e dizer, eu não quero mais viver as coisas erradas. Eu não quero mais fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque se você espera a volta de Jesus, você tem que estar pronto, tá?
Você precisa estar pronto. Você não precisa entender sobre o que é milenismo, o que é amilenarismo. Você não precisa aprender nada disso. Esses termos, para nós não importa. O que importa é você estar pronto. Você está pronta. É isso que importa. Tá? E para isso você precisa deixar as obras da carne. Deixa as concupiscências da carne. E faça aquilo que Deus realmente manda na palavra. E a tua vida vai ser diferenciada. Amém? 8 pontos aqui para nós participarmos do arrebatamento. Que, se eu perguntasse aqui hoje, quem quer ser arrebatado? Quem quer participar do arrebatamento quando ele acontecer? Muitas pessoas diriam, eu quero. Muitas pessoas levantariam a mão e diriam, eu quero. Mas precisamos meditar aqui sobre 8 pontos para participar do arrebatamento, que vai nos dar condições de participar do arrebatamento. Primeiro ponto é, devemos conhecer o tempo. Você precisa entender que o tempo é chegado. Jesus está voltando. Nós estamos a um passo da volta de Jesus. O mundo está vivendo hoje o que a Bíblia sempre registrou. E muitas vezes as pessoas, elas não acreditam. Elas não acreditam. Mas olha só o que diz Lucas 12. Diziam também as multidões, quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? O que Jesus está falando aqui para os homens da época, para os discípulos, os fariseus, os escribas que estavam ali escutando ele? Disse assim, olha, quando vocês, ele diz assim, quando vocês verem subir uma nuvem do ocidente, vocês dizem assim, olha, a chuva está vindo. Letícia, seja bem-vinda, Deus abençoe, tá? Então, quando o ocidente, a nuvem levanta do ocidente, você diz, olha, a chuva está chegando. Quando vocês vê soprar o vento sul, vocês dizem, olha, o calor está chegando. E dessa forma acontece. Aí diz, vocês sabem muito bem discernir o tempo, vocês são hipócritas. Mas vocês não conseguem discernir o tempo da volta de Jesus? Da minha volta? Vocês sabem discernir quando vai chover? Quando vai fazer frio, quando vai fazer calor, e vocês não sabem discernir o tempo da visitação, o tempo de Deus? Hipócritas. Jesus falou desse jeito. Então é muito importante, quem quer ser arrebatado, discernir o tempo. Se você ficar vacilante e não discernir o tempo, você vai ser pego de surpresa. E para você não ser pego de surpresa, você precisa estar antenado. Hoje nós temos um termo muito usado, que é conectado. Outro termo, linkado. Então você precisa estar conectado, linkado com Deus. Tá? Se você não estiver conectado, linkado com Deus, você simplesmente vai ficar desapercebido. E Jesus vai voltar e você vai ficar. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Então o tempo chegou, gente. Não dá para ficar brincando. Não dá mais para ficar com inveja, com ciúme, com brigas entre irmãos, com discussão entre os irmãos, contenda entre os irmãos. Não pode. Entendeu? Não pode. O tempo está chegado. Deus está dizendo para mim e para você. Além do arrebatamento, nós temos aí desse tal do Covid-19. E quantas pessoas partiram nesse período desse Covid? Quantas pessoas que nem imaginavam que morreriam e hoje já estão mortas? E nós estamos muitas vezes brincando, nós não podemos brincar. Então o tempo é chegado, dizia ele. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Creia no Evangelho. Tome posse do Evangelho. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. Discernir o tempo. Discina o tempo. Discina o tempo. E agradeça a Deus por Ele ter te dado esse período para você viver na presença dEle. Nós somos a última geração. Segundo ponto aqui é que nós precisamos acordar do sono. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Então, olha a chamada, desperta. Olha a chamada, levanta tu que dormes. É uma chamada. E Cristo te resplandecerá. Cristo vai mostrar para você o que você precisa fazer. Ele vai se revelar para você. Ele vai trazer as palavras para você. Então, primeiro ponto aqui, se você quer ser arrebatado, discina o tempo. Segundo ponto, acorde. Acorde. Levante-se.
tá? Se coloque diante do Senhor. Peça perdão do seu pecado. Se aproxime dele. Né? Tira a inveja do coração. Tira a ira, tira a cólera. Tira o pecado da glutanaria, da bebedeira. Tira o pecado dos vícios, das drogas. Arranca tudo. Tira tudo. Esse são 8 pontos aqui para quem está aguardando a volta de Jesus. E nós não podemos ficar vacilante. Nós não podemos ficar dormindo. É por isso que a chamada é acorda. Amém? Devemos tomar posse da salvação completa, é o terceiro ponto. Marcos 13 diz, vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ou cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda e entregues ao sono o que vos tenho dito, proclamos a todos, vigiai. Ontem, o Nelson pregou uma mensagem na nossa reunião, falando sobre o aleijado do tanque de Betesda. Imagina aquele homem de 38 anos, numa expectativa de que a água seria agitada, e quando a água fosse agitada, ele precisaria ser jogado lá dentro para ser curado. E ele disse para Jesus, durante 38 anos, todas as vezes que a água era agitada, por ele ser aleijado, descia um outro no lugar dele. Então, olha a expectativa. E a Bíblia diz que ali junto deles havia uma multidão de pessoas esperando o agitar das águas. Então, aquela expectativa do agitar das águas pode ser comparada agora à expectativa da volta de Jesus. Só que com uma diferença. Naquela ocasião, apenas uma pessoa era curada se ela fosse lançada lá dentro. No arrebatamento, todos aqueles que tiverem percebido subirão. Então, nós precisamos entender que nós não podemos vacilar. Amém? Por isso que a Bíblia diz, vigiai. Não saber se ele vai vir de manhã, se ele vai vir meio-dia, se ele vai vir à tarde, se ele vai vir meia-noite, se ele vai vir 1h da manhã. Não sabemos. Ivo, Deus abençoe tua vida. Seja bem-vindo, tá? Então, é muito importante que você esteja apercebido. É muito importante que você esteja preparado. É muito importante que você esteja pronto. Porque na hora não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo para você se acertar. Shalom, Deus abençoe. Não vai dar tempo. Muitas pessoas estão achando assim, eu posso viver de qualquer maneira, e quando Jesus estiver chegando, tiver prova da volta de Jesus, eu vou me acertar. Não. As pessoas não vão conseguir fazer isso, tá? Não vai conseguir. Ou você está pronto, ou então você não vai conseguir. Amém, Jesus? Então, terceiro ponto, devemos tomar a posse da salvação completa. Então, tome a posse dela agora. Não é quando Jesus for vir, não é quando acontecer, não, é agora, nesse momento. Você tem que tomar posse da salvação. Você tem que tomar posse, abrir mão do pecado. Você tem que tomar posse, acordar do sono. Você tem que tomar posse, discernir o tempo. Amém, Jesus? Então, é isso que diz aqui Marcos 13. A noite já passou e o dia já chegou. É fato, já passou a noite para aqueles que são cristãos. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo estão nas trevas, mas aqueles que conhecem a Cristo já estão no dia. Nós já estamos no dia da salvação, nós já estamos no dia da revelação, nós já estamos no dia do arrebatamento. Por isso que você tem que estar pronto, preparado. Amém? Marcos 13 diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos. Vigiem. Pastor Vanderlei, é isso? Deus abençoe. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, se prepare. Sabe por quê? Porque você não vai saber a hora que vai acontecer o arrebatamento, tá? Então, vigie, se preparem. Por quê? Porque pode se dar em tempos, diferentes. Nós sabemos que o mundo tem o tal do fuso horário. Enquanto aqui no Brasil é meio-dia, no Japão é meia-noite, uma coisa assim, não sei se estou correto na colocação, mas os horários são diferentes em vários lugares. E quando Jesus vir, Jesus virá para todas as nações. Então, enquanto será de manhã aqui, vai ser à noite lá no Japão. E assim sucessivamente em todos os países que tem o fuso horário. É por isso que nós precisamos estar atentos, tá ok? Nós precisamos estar percebendo que Jesus não vai vir para todos no mesmo horário. Vai vir em horário diferente, porque o mundo tem horário diferente para algumas localidades. E é importante que você entenda que você tem que estar o quê? Preparado. Amém, Jesus? Então, 8 pontos aqui que nós estamos discutindo sobre a volta de Jesus, que você tem que estar pronto e preparado.
Quinto, temos que ter mudança de vida. O cristão precisa ter mudança de vida. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo na vida do cristão. O cristão tem que viver experiências novas com Deus todos os dias. Nós não podemos viver a velha vida dentro da nova estrutura espiritual. Aquela máxima do vinho novo em odre velhos. Nós não podemos comportar a graça, a bênção de Deus dentro de uma estrutura velha. Nós não vamos suportar. Não há como uma pessoa falar do amor de Deus, viver o perdão de Deus e ao mesmo tempo viver a inveja, viver a mentira, viver o engano. Não se pode. Santo, Deus abençoe a tua vida, tá? Não se pode, não tem como. Ou você é nova criatura ou você é velha criatura. E a velha criatura se comporta com as velhas ações. A nova criatura se comporta com as novas ações. É por isso que ela não rompe. É por isso que ela aguenta, suporta. Quando a pessoa diz, olha, eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais o evangelho, eu não aguento mais isso, é porque ela está colocando o vinho novo dentro do odre velho. Tá? O odre velho não suporta o trabalhar do vinho novo. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser transformados de dentro para fora. De dentro para fora. E tem crente que ele começa bem esse processo, mas no meio do caminho ele desiste. No meio do caminho ele para. No meio do caminho ele volta para trás. Quando na verdade nós deveríamos avançar. A Bíblia diz que nós devemos avançar. Ó Zé, Deus abençoe Zé. Nós devemos avançar e não retroceder no processo que Deus tem na nossa vida. Ana Rita, Deus abençoe a tua vida, viu? Deus tem para nós uma transformação de vida. E o odre tem que ser novo. Deus quer fazer o odre novo para suportar o vinho novo. E ambos envelhecerem juntos, diz a Bíblia. Tá? Então nós devemos permanecer firmes e fiéis. Sandrinha, Deus abençoe, tá? Então nós devemos ficar firmes. Nós não podemos de maneira alguma desandar. Se você quer ir para o céu, se você quer ser arrebatado, então você precisa seguir esses passos. Tá? Você não pode aceitar coisas velhas no seu coração. Diz um grande pregador que as aves elas podem sobrevoar a nossa cabeça, mas elas não podem fazer ninhos na nossa cabeça. Quer dizer, o pecado pode bater a nossa porta, a tentação ele pode chegar diante de nós, mas eles não podem tomar o nosso coração. A Bíblia diz, né, de Caim, Deus diz, Caim, o pecado já está à porta, cabe a você dominá-lo. E a Bíblia diz que Caim saiu da presença de Deus e matou o irmão. Então, ao invés de dominar o pecado, ele deixou o pecado dominar ele. Então, nós não podemos fazer isso. Tá? Quem quer ser arrebatado não pode passar por esse processo. Ele tem que vencer esse processo. Temos que ter mudança de vida. Tá ok? Sexto, precisamos nos revestir de Cristo. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Isso está em Efésios 4. Diz assim, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. É assim que acontece com a gente. Nós, na velha criatura, nós somos corrompidos com desejos que nos enganam. Tá? E ele diz, vocês foram chamados a atenção para vocês despir esse tipo de procedimento, né? De roupa velha. Ou então tirar o velho homem, tirar a roupa velha. Tá? E ele dizia a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado por semelhança de Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então, nós devemos nos revestir de Cristo. Nós devemos despir-se do velho e nos vestir do novo. E o novo é Cristo. Só serão arrebatados aqueles que estiverem com o Espírito Santo. A Bíblia diz, aqueles que tiverem o Espírito Santo, esse tal é dele. O que não tem, não é dele. Então, nós precisamos ser revestidos de Cristo. Revestir de Cristo é você tomar o mesmo sentimento que havia nele. E despir-se do teu sentimento. Porque o nosso sentimento, ele é sempre contrário à vontade de Deus. O sentimento humano, o sentimento carnal, o sentimento do homem caído é sempre contrário à vontade de Deus. Deus fala algo,
o nosso desejo seria diferente daquilo. É sempre contrapor a vontade de Deus. Então a Bíblia diz, não tem como, você tem que se despir, você tem que arrancar essa velha roupa, você tem que tirar essa roupa velha do pecado, manchada do pecado, e se vestir de Cristo, porque Cristo é a glória de Deus. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá, e a Bíblia diz que eles estavam nus, e eles não tinham problema nenhum com isso, porque eles olhavam para eles e não se percebiam que estavam nus. Mas de fato, eles não estavam nus, eles estavam cobertos da glória. Eles tinham a roupa deles ali era a roupa de Cristo. Eles eram cobertos por Cristo ali. É por isso que eles não percebiam que eles estavam nus. Adriana, Deus abençoe a tua vida, viu? Mas a partir do momento que eles pecaram, eles se despiram de Cristo e eles se vestiram do homem de pecado. E aí então eles começaram a perceber que eles estavam nus. Da mesma forma, nós aqui hoje, nós estamos vestidos do homem de pecado, manchado, e nós despimos desse homem e nos voltamos a vestir-se de Cristo. Tá ok? Então, se nós estamos vestidos de Cristo, quando acontecer o arrebatamento, nós seremos levados. Se nós não estivermos vestidos de Cristo, nós não seremos levados. As vestes brancas que a Bíblia fala é a glória de Deus. As vestes brancas é aquilo que a palavra de Deus diz, venha, se o seu pecado for vermelho, igual escarlate ou carmesim, o sangue dele, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo os tornará branco como a alva lã. Então nós estamos vestidos da glória de Cristo, nós estamos vestidos de branco, de um branco, sabe, tremendo, que até reluz nos olhos das pessoas, de tão branco que foi lavado pelo sangue de Cristo. Então essa é a vestimenta que nós temos que ter para sermos arrebatados. Se nós não estivermos com essa vestimenta, nós não seremos levados. 7º ponto aqui, precisamos abandonar o pecado. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque estamos debaixo da graça, ou debaixo da lei? Não, peraí. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedece? Escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, tomem muito cuidado para não se tornar escravo do pecado. Tem pessoas que se tornaram escravos do pecado. Muitas pessoas estão dentro da igreja, servindo a Deus, e elas não levam a sério. E começam a pecar, pede perdão hoje, pede perdão amanhã. Aí, dali a pouco, elas esquecem de pedir perdão, elas vão se acostumando com o pecado de uma maneira tal, quando elas menos percebem, elas estão presas pelo pecado, elas não conseguem mais sair. É aquela dura realidade de Sansão, que brincou com o pecado, e quando ele chegou e disse, me levantarei como antes. E ele não sabia que o Espírito havia se retirado dele. E quando ele tenta se levantar, ele já não tem mais força. Então, nós precisamos abandonar o pecado. Porque o pecado é como se fosse a serpente. Todas as pessoas têm pavor de serpente. Todo ser humano tem pavor de serpente. É uma rixa muito, muito antiga que existe entre a cobra e o homem. Porque Deus diz, colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Então há uma inimizade entre a cobra e o homem. Isso nasceu lá no Éden, porque Satanás usou a cobra para destruir, para derrubar o homem. Então há essa rixa. Quando alguém vê uma cobra, a pessoa dá um desespero, a pessoa fica, perdida, não sabe o que faz, fica apavorada. Por quê? Porque existe essa rixa, essa briga lá. Só que, trazendo para o lado espiritual, o pecado é uma serpente. E às vezes as pessoas conversam com ele. Faz igual a Eva lá no Éden, conversa com o pecado, brinca com o pecado. E quando ela pensa que não, está presa. E quando ela está presa, ela diz, vou me levantar como antes. Vou me levantar e vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer. Só que a Bíblia diz, não sabia ela que o Espírito Santo já tinha se retirado dela. E aí ela não tem mais força para lutar.
Então precisamos abandonar o pecado. Não tem graça, não tem brincadeira com o pecado. Ou você abandona ou ele te prende. E a Bíblia diz que se ele te prendeu, você passa a ser escravo, ele passa a ser o seu senhor. Tem pessoas que não querem fazer a coisa errada, mas o pecado que está nela passa a ser senhor. E o pecado escraviza e obriga a pessoa a tomar essa decisão. É muito comum isso com os drogados. As pessoas que usam drogas, elas não querem usar droga. Lá no fundo do coração ela não quer usar droga, mas quando ela percebe já está fazendo. Por quê? Porque ela é escrava. Amém? Então quem quer ser escravo do pecado, automaticamente não pode ser escravo de Cristo. Quem é escravo de Cristo é livre. Quem é escravo de Cristo serve a Deus. Por isso devemos abrir mão. Tá ok? 8º ponto. Precisamos abandonar as obras da carne. Quer ir para o céu? Quer ir para a glória? Quer ser arrebatado? Então abandone as obras da carne e as suas concupiscências. Gálatas 5,19 diz, porque as obras da carne são manifestas. E elas são o quê? Prostituição. A Bazinha chegou aí, Deus abençoe, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, homicídios, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não serão arrebatados, não herdarão o reino de Deus. Tá? Paulo fala aqui para os nossos irmãos da Galácia, diz, olha, vocês querem ser salvos? Então começa a tomar cuidado com o que vocês praticam, porque o que vocês praticam não darão direito de vocês entrarem na glória. O que vocês estão praticando, a bebedeira, a mentira, o engano, a prostituição, não deixarão vocês irem para a glória. Vocês não serão arrebatados. Tá? E ele diz, os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Aí a pergunta que eu te faço nessa manhã é, você é de Cristo? Você pode dizer assim, pastor, eu sou de Cristo. Então, se você é de Cristo, Paulo diz, os que são de Cristo crucificaram, olha, passado, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você não fez isso ainda? Então você não é de Cristo. Porque quem é de Cristo já fez isso. Hoje é o dia de você meditar nisso. Se você é de Cristo, você já crucificou a sua carne. Tchau, Zira, Deus abençoe a tua vida, viu? A Bíblia diz o seguinte, que Jesus foi crucificado e nós fomos crucificados com ele na cruz do Calvário. Nós estávamos nele, lá, no dia que ele foi crucificado. Então, se você é de Cristo, você já crucificou a sua carne. Você já abriu mão das paixões, da prostituição, da impureza, da lascívia, do engano, da mentira, da bebedeira, das drogas. Tudo aquilo que tira o direito de você entrar no céu, de entrar na glória. Amém, Jesus? Então, tome posse disso hoje. 8 pontos nós meditamos aí. Hoje é dia da salvação. Você precisa aceitar e voltar para Jesus agora. Se você está desviado do caminho do Senhor, você precisa reconciliar-se com Deus. E outra coisa importante, você precisa entender que a qualquer hora pode acontecer para mim e para você o arrebatamento, independente do arrebatamento oficial de Deus. Como eu disse, muitas pessoas nessa tal Covid-19 partiram para a glória. Muitas pessoas. E uma delas poderia ser eu ou você. Mas pela misericórdia de Deus, Deus nos deu mais um tempo para a gente poder meditar na palavra, para a gente poder consertar a nossa vida, para poder se revestir de Cristo. Então Deus nos deu essa possibilidade, Deus nos deu essa bênção, tá ok? Mas alguns não tiveram essa chance. Alguns já foram levados embora, sabe-se lá para onde. Porque se estivessem prontos, não tenha dúvida, foram para a glória. Mas e se não estivesse pronto? A pergunta que eu faço é essa, e se não estivesse pronto, para onde eles iriam? Ou para onde eles foram? Tá ok? Então você tem que entender que Cristo nos chama para estar pronto. O momento é agora. E a igreja, ela está aqui para ajudar vocês. O papel da igreja é usar os profetas, os líderes, os pastores, para ajudar vocês. Não pensa que o mundo vai ajudar vocês a se preparar para a volta de Jesus. Pelo contrário, o mundo vai te dar todo tipo de coisa que vai te entreter no caminho, que vai fazer com que você perca o foco da salvação e da vida eterna. Assim aconteceu com aquelas 10 virgens. 5 estavam atentas, prontas, cheias de azeite, preparadas,
quando ela escutou o noivo vem, elas já se levantaram e estavam apostos ali esperando o momento de entrar para as bodas. Mas as outras estavam totalmente adormecidas e quando ouviu a voz, o noivo vem, elas não tinham azeite nas suas lamparinas. E elas disseram então para aquelas que tinham, dai-nos do vosso azeite, para que possamos ir ao encontro do noivo. Mas as sábias disseram, para que não falte para nós, vá buscar, vai comprar rapidamente, porque o noivo está chegando. E elas foram comprar. Só que quando elas foram comprar, o noivo voltou. E quando elas chegaram, o noivo já tinha fechado a porta. E elas começaram a clamar, dizendo, abra-nos a porta. E Jesus disse, eu não vos conheço. Porque estavam o quê? Não estavam vigilantes. Então hoje, essa palavra é para mim e para você. Fique vigilante, fique atento, porque o noivo está chegando, Jesus está voltando. E nós precisamos acordar, e nós precisamos estar atentos, e nós não podemos vacilar. Não brinque com o pecado, não brinque com o pecado, não brinque com Deus, porque aqueles que brincam com Deus, com certeza, vai sofrer o dano da segunda morte. Mas não é isso que Jesus tem para você. Não é isso que Jesus tem para a igreja. Jesus tem para a igreja, tem para mim e para você um arrebatamento. Vai nos levar para as mansões celestiais. E nós estaremos com Cristo para sempre. A Bíblia diz que estaremos sempre com o Senhor. Nossos corpos serão revestidos de imortalidade. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Hoje você luta para não pecar. Mas vai chegar dias que você não vai ter problema nenhum com o pecado. Nunca mais. E a Bíblia diz que a morte será vencida pela vitória. A morte será vencida pela vitória. A vitória da morte é a vida. E nós vamos ter vida eterna com Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja triste aí por causa dos problemas da vida, mas eu quero dizer para você, nada pode tirar você do reino de Deus, a não ser você mesmo, você mesma. Então, não abra mão da tua salvação. Fique atento, busque o Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tá? Poderá chegar dia na sua vida que você não terá condições de fazer isso. Mas se você fizer isso hoje, você vai estar pronto, aguardando a volta de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Que Deus te abençoe. Tá? Quero lembrar para os irmãos que nós temos reunião 5 horas da tarde, tá bom? Lá na chácara. E eu quero contar com a sua presença lá. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem coisas grandes para nós. Igreja, esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. Talvez você pode dizer, pastor, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história. É uma crise tremenda, profunda. Eu quero dizer para você, é o melhor momento para você buscar Deus. Sabe por quê? Porque você vai desprender das coisas da terra e vai se prender totalmente, fixar totalmente com as coisas dos céus. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você porque eu sei que nós estaremos juntos no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai Santo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, quero nessa manhã desse dia, te louvar e te exaltar e te engrandecer. O Senhor tem chamado a tua igreja para viver os melhores dias, meu Pai. Enquanto muitos estão confusos, enquanto muitos estão perdidos, enquanto muitos, ó Deus, estão olhando para as coisas aqui da terra, nós estamos olhando para as coisas dos céus. Nós estamos olhando para a sua palavra, nós estamos olhando para o seu evangelho, nós estamos olhando, ó Deus, porque o arrebatamento está chegando. E nós estamos nos aprontando para isso, nós estamos nos preparando para isso. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai querido, levante aqueles que estão fracos, levante aqueles que estão prostrados diante do pecado, que não consegue mais sentir a sua presença, a sua glória, que não consegue mais, ó Deus amado, ser tocado pela sua palavra. Deus, eu oro por eles nessa manhã, em nome de Jesus. E eu profetizo como Ezequiel profetizou para aquele, ó Deus, vale de ossos secos, dizendo, Senhor, que o teu Espírito vai tomar essas pessoas, Pai, e serão apagadas, ó Deus, toda confusão, todo engano, ó Deus, toda bebedeira espiritual, porque existe alguns que estão entorpecidos pelo pecado, de maneira que não conseguem ver a sua glória, de maneira que não conseguem enxergar a sua palavra, de maneira que não conseguem ser alcançado e nem tocado pelo teu evangelho. Mas nesta manhã eu oro por eles, Pai, em nome de Jesus.
Há muitos que estão enfermos no hospital, mas há muitos que estão enfermos dentro de casa hoje, porque estão amedrontados, porque estão desesperados. Não tem medo de pecar, mas tem medo de morrer. Meu Deus, como pode ser isso? Eu oro por essas pessoas, Pai, no nome de Jesus, que tem medo de morrer com a enfermidade, mas não tem medo de pecar. Não tem medo, Senhor, de morrer e ir para o inferno. Meu Deus, eu oro por elas agora, em nome de Jesus. Levanta o Teu Espírito, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam ser cheias, para que elas possam ser abundantes, para que elas possam ser grandes na Sua presença. Pai, no nome de Jesus, eu oro por elas agora. Senhor, se porventura Satanás tem prendido algumas pessoas com chaves, Senhor, com algemas, com prisões psicológicas dentro da mente dessas pessoas, tem levado essas pessoas, meu Pai, a viverem um nível de vida tão baixo, ó Deus, que o Senhor não consegue alcançar o coração dessas pessoas. Meu Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus toda essa ação do diabo, porque nós somos homens e mulheres vivos, revivificados pelo Senhor. Estamos revestidos da glória e vamos subir para os céus contigo. Então eu oro por essas pessoas e eu clamo agora pela libertação delas e declaro, Senhor, que a alma e o espírito dessa pessoa será livre para glorificar o Senhor, para sentir a sua presença, porque ela é especial para o Senhor, porque elas são especiais para o Senhor, porque elas são, meu Pai amado, pessoas que foram arrancadas das mãos de Satanás para viver o melhor que o Senhor tem para elas. Então eu declaro hoje a bênção, em nome de Jesus. Todo medo seja repreendido, todo pecado seja tirado e que a graça do Senhor venha abundar sobre essas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos e aplaudimos o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, abençoe a tua vida. Fico feliz. Comecei a live sem nem sequer anunciar, né? E a gente veio muitas pessoas aí entrando. Quero agradecer a Deus pela vida da Bar, Sebastiana, Deus abençoe. O Léo, a Sandra, minha esposa, a Márcia Rodrigues, Deus abençoe a tua vida. A Adrianinha, Deus abençoe. A tia Alzira, o Zé. Quero agradecer a Deus também pela vida de quem mais aqui? Da Ana Rita. Glória a Deus pela vida da Sandy, da Neia, a mãe da Sandy. O Ivo, que sempre está com a gente, né? O Vanderlei, pastor Vanderlei, Deus abençoe a tua vida. Quem mais que está aqui? A Letícia, Deus abençoe Letícia. O Fabrício, Deus abençoe Fabrício. A Nice, minha prima, lá de Pereira Barreto, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Gente, a palavra é essa, tome no coração e fique firme. A Fatinha, a Rosana, quem mais aqui? Glória a Deus, somente essas pessoas. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Que vocês continuem firmes e que Deus possa falar cada vez mais poderosamente ao coração de vocês. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.